Bom, quando nós falamos de substituição em aromáticos, sem sombra de dúvida a que mais cai no vestibular é a substituição eletrofílica. Quando nós falamos de uma substituição eletrofílica, quer dizer que nós vamos tirar um hidrogênio do benzeno. Lembra? Benzeno, 6 carbonos, 6 hidrogênios. Benzeno, lembra? Beleza. A gente vai tirar um hidrogênio e vai colocar o eletrófilo. Quem é o eletrófilo? É a espécie positiva. Então, por isso que a gente chama de substituição eletrofílica. Quando nós falamos da substituição eletrofílica aromática, no que diz respeito ao vestibular, nós temos a halogenação, a nitração, a sulfonação, a alquilação e a acelação de Friedel-Crafts. Para a gente entender cada uma delas, vamos lá. Então, observem, substituição eletrofílica, você tem então lá um hidrogênio bonitinho, ele vai ser substituído, ó, vai ter uma quebra heterolítica, tá? Formação do eletrófilo, formação do nucleófilo. O que acontece? Como esses elétrons dos orbitais p, os elétrons π, é uma região rica em elétrons, então, ó, eles acabam atacando o eletrófilo. Essa espécie, ela é como se fosse uma região negativa, rica em elétrons, então ela ataca o positivo. Por isso, uma substituição eletrofílica. Acaba entrando, o hidrogênio sai, liga com o nucleófilo, então nós vamos ter a substituição do hidrogênio por um eletrófilo e a formação aqui de um ácido, talvez, certo? Vamos lá. Quando você faz uma halogenação, você tem justamente esse processo, a substituição de um hidrogênio por um halogênio. O que acontece aqui, meus queridos? Muita atenção. Quando você tem, por exemplo, Cl2, o que é isso aqui? O AlCl3, ele também é chamado de ácido de Lewis, ele é um catalisador. Para que eu vou utilizar esse cara aqui? Para diminuir a energia de ativação, para aumentar a velocidade da reação química. E aqui tem um papel muito importante. Esse catalisador vai promover uma quebra. Graças a ele, o que vai acontecer? Ele reage com o Cl2 e promove isso aqui, ó. Ele forma o meu eletrófilo. Porque se você pensar aqui, ó, Cl2 é uma molécula apolar. Como é que vai ter uma quebra heterolítica aqui? Vai ser promovida por esse catalisador. É uma pergunta que muitos alunos fazem. Então, a etapa inicial é colocar esse catalisador em contato com o Cl2. Em um meio ali onde vai ter esse Cl2, a região negativa vem, ataca, substitui. E observem, ó, o hidrogênio sai e liga com o cloro. O pH do meio fica ácido. Então, a halogenação é a substituição de um hidrogênio por um átomo de cloro. Aí você vira e fala assim, tá bom, mas por que, por exemplo, os dois cloros não entram? Tipo, quebra essa ligação, abre uma ligação aqui, abre uma ligação aqui. Por que os dois cloros não entram? Não seria muito mais fácil? Pois é, isso tem a ver com estabilidade. Por que isso não acontece? Por que o benzeno vai querer continuar ficando benzeno? Porque isso aqui é estável. Lembra lá que eu expliquei para vocês a ressonância dos elétrons π e essa alternância? Isso gera estabilidade. Consequentemente, essa molécula sendo estável, ela não vai querer parar essa ressonância. Consequentemente, ela tende a voltar a formar um benzeno. A nitração, a gente vai formar o quê? Ó, então, aqui a gente formou um haleto orgânico. Na nitração, a gente forma o quê? Um nitrocomposto. Lembra disso? Ó, NO2. A gente reage o benzeno com o ácido nítrico. Alguns exercícios podem colocar o ácido nítrico assim, ó, gente. Um NO2 com OH. Observem, tem a quebra. Essa quebra heterolítica vai formar a espécie NO2+, tudo bem? Promovida pelo ácido sulfúrico, ele é utilizado como catalisador nessa reação. Ataca, substitui, entra o NO2 e o hidrogênio que sai aqui liga com OH. Hidrogênio ligado com OH forma água. Então, essa reação, diferentemente dessa, o pH tende a ficar meio neutro. Diferentemente dessa aqui que fica muito ácido, né? Porque forma um ácido forte. Belezinha? Então, na nitração, a gente tem a substituição de um hidrogênio pelo grupo NO2, formando o nitrocomposto. Já na sulfonação, é a ação de adicionar um grupo sulfônico.
E aqui o que acontece? A gente reage o benzeno com ácido sulfúrico. E um ponto interessante é que o próprio ácido sulfúrico é catalisador dessa reação. Geralmente a gente usa o que a gente chama de ácido fumegante. É um ácido sulfúrico extremamente concentrado com SO3 embutido dentro dele, que é um gás. E aí essa reação aqui, o que acontece? Muitos livros também representam o ácido sulfúrico assim, ó, gente. SO3H com OH, para facilitar o entendimento, ó. O com O, 4, S, hidrogênio com hidrogênio, H2. Observem, tem uma quebra heterolítica, esse grupo entra, sai o hidrogênio, hidrogênio com hidroxila forma água. Então aqui a gente tem a formação de um grupo sulfônico. Tudo bem? E agora a alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Observem, de novo apareceu esse catalisador aqui, ó. Qual é a função dele? Promover ali, ó, uma quebra heterolítica e a formação de um nucleófilo e um eletrófilo. O que vocês precisam entender é o seguinte, pessoal. O que vem a ser a alquilação? É a adição, adição não, é a substituição, no caso aqui, nós vamos estar substituindo o hidrogênio por um grupo alquila. Um grupo alquila é um metil, um etil, um propil, um isobutil, certo? São compostos de compostos hidrocarbonetos, tá? São hidrocarbonetos de cadeia alifática, ou seja, que não são aromáticos. Então a gente chama de alquilação. E aí o que acontece? Tendo então esse processo, ó, tem uma quebra, forma aqui, ó, o H forma um radical, ataca e o metil acaba entrando, formando ali, no caso, eu coloquei um exemplo do tolueno, tudo bem? E observem, o hidrogênio que sai, liga com cloro, forma ácido. Já a acilação é um grupo acila. O que é o acila? Dupla O. Então o que acontece? Você tem aqui essa função dupla OCl, é chamada de cloreto ácido, tá? E aí o que acontece? Novamente, ele conecta com esse catalisador, tem uma quebra, forma uma espécie positiva, e aí o benzeno vai lá e tchup. Se vocês observarem, que função foi formada aqui, ó, dupla O entre carbonos? Uma cetona, tudo bem? Então a gente tem ali, ó, perguntas que aparecem bastante no vestibular. Qual a função que vai ser formada? Cetona, certo? Então na acilação, você vai ter a quebra, a liberação, então, desse cloro que vai acabar conectando com o hidrogênio aqui para formar o ácido, e essa ligação que sobrou é onde vai entrar, então, esse composto. Observe, 1, 2 carbonos. Apenas um rearranjo de átomos ali. Um ponto importante é, pessoal, que como o benzeno tem 6 hidrogênios, todos eles são equivalentes. Então, não interessa, do lugar onde você tirar o hidrogênio, vai formar o mesmo composto. A menos que a gente não esteja falando de um benzeno. E se eu fizer essas reações aqui com um benzeno que já tem uma substituição? Por exemplo, e se eu pegar esse cara aqui, que é o tolueno, e for fazer uma halogenação dele? Será que esse cloro vai entrar em qualquer lugar aqui? E se, por exemplo, eu tiver esse cara aqui e for fazer uma acilação, onde é que o grupo acila vai entrar? Isso vai ser explicado por dirigência. Então, vamos estudar a dirigência do carbono. Vamos estudar a dirigência do benzeno? Saca só no próximo vídeo. Bom, dirigência em aromáticos. O que nós temos? Grupo ortipara-dirigente. Ortipara, vamos lembrar daquele macete que a gente viu nos módulos passados? Orelha, mão e pé. 12, 13, 14. Então, orto é a posição 1, 2. Meta é a posição 1, 3. Para, posição 1, 4. Orelha, mão e pé. 12, 13, 14. Certo? Então, grupos ortopara-dirigentes, que vão favorecer a posição 1, 2 e a posição 1, 4. Grupos amina, a hidroxila, o metil, etil. Aqui eu coloquei um grupo de cada um para não precisar ficar, né, muito extenso. Então, o etil, propil, certo? Cloro, bromo, iodo, um éter. Aí você fala assim, João Vitor, como é que eu vou lembrar disso? Presta atenção. Tem um macete muito bom aqui que é o seguinte. Por exemplo, suponhamos aqui, ó, que for um CH3. Esse macete, ele dá certo. Só que para você conseguir fazer esse macete, você vai ter que saber a sequência de eletronegatividade, que a gente viu lá no curso de geral.
Fui ontem no clube, brinquei e saí correndo pro hospital. Quem é o mais eletronegativo? Flúor. Depois oxigênio, nitrogênio, Beleza. Tá. Então, olha aqui, ó. Entre o carbono e o hidrogênio, quem é o mais eletronegativo? Mas, João Vitor, carbono e hidrogênio é diferente, a eletronegatividade é tão pequena. Eu sei, mas presta atenção que isso aqui é um macete. Eu sei que é apolar isso aqui, tudo bem, mas foca no macete. Quem que é mais eletronegativo? O carbono, beleza. Então, esse carbono aqui, ó, negativo. Se ele é negativo, o carbono que ele está conectado, positivo. E aí, ó, ressonância, alterna, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pá, tá aí o macete. João Vitor, como assim? Olha aqui, ó. Não é uma substituição eletrofílica, ou seja, você não vai adicionar um eletrófilo com a partícula positiva. Positivo atrai com negativo. Olha aqui. Olha onde é que o negativo ficou. Vê se não foi na posição 1, 2, que é a posição orto, e vê se não foi na posição 1, 4, que é para. João Vitor, isso aqui dá certo para qualquer um. Dá certo para qualquer um. Quer ver? Vamos colocar aqui um cloro. O cloro, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Olha lá, o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Ele está ligado com o carbono, então ele é negativo. Então, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, quais regiões ficaram negativas? Que é onde o eletrófilo vai entrar. Orto e para. Ó, orto e o para. João Vitor, não estou acreditando. Faz com um amina aí. Faço. Ó. O NH2. O N não é mais eletronegativo do que o hidrogênio? Então, ó. Então, negativo. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá vendo? Então, você sempre faz com essa relação. Quando tiver um grupo, analisa. Ó. Esse grupo aqui é negativo, 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 negativo. Logo, favorece orto e para. É um bom macete para o vestibular. Agora o meta. A meta é a posição 1 e 3. Quem favorece meta? O composto nitro, o ácido sulfônico, o aldeído, a acetona, a nitrila, o ácido carboxílico, o éster. Quer ver? Olha o que acontece. O nitrogênio não é menos eletronegativo que o oxigênio. Olha aqui, ó. O nitrogênio, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, ele tá, ó, positivo. O enxofre, também, ó. Olha onde está o enxofre e onde é que está o oxigênio. Então, positivo. Carbono. Olha onde está o carbono e onde está o oxigênio. Então, positivo. 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 Então, quando você conecta um deles, vou pegar aqui o NO2, ó. Positivo. Então, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Qual posição favorece um eletrófilo, que é a espécie positiva? Os negativos. O que é isso? Posição 1, 3. Posição meta. É um bom macete do que você ficar decorando. Então, qual que é o macete? Se a espécie que for conectada, ela for mais eletronegativa do que quem ela está ligando, ela carrega negativamente. Certo? Então, para todos esses aqui, só por exemplo aqui, o carbono, que aí, tipo, a gente fala que a diferença de eletronegatividade é bem baixinha, mas serve aquela ordem ali já ajuda. Então, menos. Então, todos ali menos. Beleza, fez menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Lembre-se que o eletrófilo entra no negativo, porque o eletrófilo é positivo. E no grupo meta, lembre-se que o substituinte ali ele vai ter uma carga positiva. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. Aqui eu tenho um fenol, que foi um benzeno já com uma hidroxila. E eu quero fazer uma halogenação nele. Eu pus meu catalisador aqui, né? E eu quero adicionar cloro. Onde é que esse cloro vai entrar? Bom, sem olhar aqui. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ó, carga negativa. Então, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Como vai ser um eletrófilo que vai entrar, favorece a posição 1, 2 para ou 1, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 4.
Então, favorece orto-para. Então, quais são os produtos que podem ser formados? Se entrar na posição orto, vai formar esse cara. E se entrar na posição para, forma esse cara. Vamos ver esse daqui de baixo. Eu quero fazer, ó, cloreto ácido, hein? Quero fazer uma acilação. Então vai ter uma quebra dessa ligação e essa parte aqui entra aqui dentro. Só que aonde que ela vai entrar? Bom, aqui eu tenho um benzaldeído. Esse grupo aqui é dirigente. Vamos pensar? O carbono, ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, ó. Então ele está carregado positivamente aqui, deficiente em elétron. Então, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Como é um eletrófilo que entra, ó, favorece a posição 1, 3, meta. Então, ó, formação de um único produto, mais favorável, na verdade. Ah, gente, aqui eu não coloquei a formação do ácido, né? Aqui, ó, mais o HCl, né? Eu coloquei isso, lembra que vai formar ácido. O hidrogênio que saiu aqui forma na forma de ácido, não se esqueça. E aqui, ó, dupla O, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso. Mais o ácido. Uai, João Vitor, e se entrar aqui? Filhão, se entrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Forma esse cara aqui. Que aqui, ó, são equivalentes esses pontos. Beleza? Bom, então, fechado essa parte de dirigência em aromáticos e fechado essa parte de substituição eletrofílica em aromáticos, vamos ver a substituição em aletos? Dá uma olhadinha.